E aí, bom demais? Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Agora estamos com um podcast com um nome novo. Explicar rapidamente, até para o nosso convidado Juvenal Valentim, já vou apresentar ele para vocês. Basicamente, com o tempo, né? Eu venho aparecendo, criando meus produtos, gravando vídeos e conteúdos para vocês. Eu fui aprendendo, eu sempre indico isso inclusive para os especialistas, para os mensageiros que eu lanço e tanto para alunos meus, que os primeiros conteúdos que você produz é sempre para você mesmo, para você encontrar sua voz, encontrar o seu caminho. E tudo que eu ensino eu aplico, então comigo é assim também. Então nos últimos meses eu venho produzindo muito conteúdo e eu fui identificando, fui afunilando e o que eu identifiquei, o que toca o meu coração é falar com pessoas que têm uma mensagem e ela vive aquela mensagem. Por exemplo, te dou um exemplo. Ontem, na gravação desse podcast, obviamente, eu fiz uma mentoria com um casal que o marido quer lançar a esposa e ela vive coisa de amamentação. Tem vários problemas que as mães passam durante a amamentação e ela dá consultoria sobre isso, ela sabe tudo sobre isso. Então ela tem uma mensagem, ela quer compartilhar isso com o mundo, ela é muito boa no que ela faz. Show! Essa é minha cliente ideal, esses são os meus clientes ideais. Então, quando eu identifiquei isso, eu comecei a mudar um pouco o meu posicionamento e hoje, se você está aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou mentor de mensageiros. Mensageiro não tem nada a ver com religião, né? Acho que tem um pouco de gente que às vezes pode ligar um pouco essas duas coisas. Mensageiro você tem uma mensagem e eu sou mentor de mensageiros. Eu consigo te ensinar a impactar e a escalar essa mensagem através de estratégias digitais. E hoje, agora sim, vamos entrar aqui para o nosso convidado, Juvenal Valentim. Eu estou com o Juvenal, ele é especialista em tráfego, ele tem uma agência de coprodução, ele vai explicar melhor para a gente como é que funciona e também tá entrando agora tá se tornando mensageiro também, né? Se tornando mensageiro. Cara, começa aí, se apresenta, quem é Juvenal Valentim e o que você faz Massa, atualmente? cara. Prazer estar aqui no teu podcast. Recentemente a gente gravou um aí comigo lá, né? Pro meu podcast, que tá no ar, inclusive. Né? Não sei se pode deixar em algum lugar o link pra galera assistir. Mas claro, eu vou deixar na descrição aqui. Top, foi um papo super interessante. E, cara, como a gente já falou, meu nome é Juvenal Valentim. Eu sou gestor de tráfego, né? Desde 2013, cara. Mas eu acumulo umas outras funções também, que eu sou CEO da Dinamize, que é a minha empresa, né? Já fundei ela em 2014. Não, 16, ela tem 5 anos. Tem 5 anos de 2015, né? Tem 5 anos, tem 6 anos. Tô tonto já com isso, já é tanto tempo, o tempo passa rápido. E eu tô na estrada desde 2013, há 7 anos, né? E há 7 anos, cara, eu venho fazendo tráfego só pra mim, né? Tráfego pago, tráfego pago, tráfego pago. Aprendi de modo autodidata, na prática, investindo ali o meu dinheiro, né? Isso é um grande diferencial, porque quando você gerencia o dinheiro de outras pessoas, você tem um olhar, né? Mas quando você bota a tua grana, velho, aquilo fica 10 vezes mais. E aí você consegue aprender isso, né? E passar a ser assim com todas as coisas que você faz. Então, eu hoje formo gestores de tráfego. Então, essa é a minha caminhada como mensageiro. Estou acompanhando o Arlindo, ouvindo podcast, acompanhando no Instagram, justamente para afiar cada vez esse machado aí como mensageiro. E é isso. Minha empresa é a Dinamiza. É uma empresa de lançamentos. A gente tem diversos coprodutores, diversos mensageiros que a gente ajuda a expandir, né? Nossa missão como empresa é ajudar essas pessoas a expandirem suas mensagens. E tamo junto, cara. E cara, conta um pouco da sua história, assim. Como é que você começou nesse mercado? Primeiro, tráfego pago. Explica rapidinho o que é tráfego pago, enfim, é um termo que às vezes a pessoa não está tão por dentro. E como é que você caiu nisso? Como é que você chegou onde você está hoje? Qual que foi a sua história? Por que você decidiu ensinar? Enfim, conta um pouquinho pra gente como é que foi a sua caminhada. Maneiro, cara. Bom, antes aí, né, o que é tráfego pago? De uma forma simples, cara, é assim, o tráfego pago é uma coisa que todo mensageiro vai precisar em algum momento da sua caminhada, né? E tráfego pago nada mais é do que compra de dados, né? Então você vai lá no Facebook, no Google, você compra dados, né? Você segmenta, você direciona ele lá para fazer pessoas que têm iPhone, pessoas que moram na região X. Você faz esses direcionamentos para você comprar dados, né? Falando isso analiticamente, né? Porque esses dados lá na ponta são pessoas, e é isso, né? Então, quando você está tratando com o cliente, falando com ele, não é mais dado, é pessoa. Mas quando você está na ferramenta, é dado. Então, Facebook, anúncios e tal, é compra de dados, né? Para simplificar. Não sei se ficou claro aí, acredito que sim.
Mas é uma Show. E aí você explicação vai que lá, funciona compra esses bastante. dados, aprende a falar com o seu público e traz esse público para te conhecer. Isso aí. Para entrar no seu exatamente. produto, entrar na sua... Exato, né? Todo aquele papel lá que você provavelmente ensina, você reconhece lá a tua persona e tudo mais, e aí você transforma aquela pessoa na ferramenta especificamente, né? Em dados ali, para você comprar e ler aqueles dados depois e aí conseguir captar a atenção dessas pessoas. E é isso, tráfego pago. E, cara, como eu comecei, tô buscando aqui na memória um ponto-chave, assim, que foi a tal da virada, né? Mas o que acontece? Eu empreendo desde os 14 anos, né? Em 2013 eu comecei no digital, foi especificamente no digital. Antes de entrar no digital, eu tinha aberto uma gráfica, né? Eu aluguei uma lojinha aqui na frente da minha casa. Esse processo de abrir essa gráfica aqui, sim, cara, eu acho que foi o ponto de virada para o empreendedorismo em si, sabe? Não para virar um mensageiro ainda, porque o ponto de virada para o mensageiro, eu vou contar isso, que eu acho que vai fazer uma história que vai fazer total sentido para o teu podcast, para as pessoas que estão ouvindo nesse momento. Mas esse ponto de virada para o empreendedorismo, aquele cara que acendeu aquela chama que eu venho alimentando até hoje, que faz a gente, cara, acordar antes do despertador, não dormir, ficar bicho pilhado construindo as coisas, foi quando eu via, meu pai tinha muito esse espírito empreendedor e tudo mais, ele fazia muito negócio, ele nunca trabalhava para as pessoas, ele sempre estava tocando as paradas dele. Eu ficava impressionado com aquilo e eu gostei daquilo. E aí eu comecei a gente estava numa estrada, tinha um outdoor grandão assim, aí eu vi uma arte maneira, e eu gostava muito de desenho, né? Naquela época eu desenhava, não desenhava bem, não desenhei bem até hoje. Mas enfim, eu descobri que existia uma profissão que se chamava designer. Porque eu vi, pô, como que faz isso? Aí eu fui pra internet, naquela época lá de escada e etc e tal, molecão. Pô, Eu já consigo ouvir o barulhinho da UOL. Esse é o barulho. Eu chiado lá bravo, meia hora pra conectar e 2 dias pra navegar. Aí eu, cara, designer. E aí foi quando eu virei a chave do autodidata, né? Eu fui pesquisar, porque eu moro em Cabo Frio, né, cidade no interior do Rio de Janeiro, e naquela época não tinha curso de design, escola, essas paradas, não tinha nada aqui, então eu tive que ir por conta própria. Eu pesquisei, aprendi, descobri como que se faz, aí comecei a ver gráfica na região, aí eu lembro que com 16 assim, anos, eu peguei o telefone, tinha feito umas aulas na internet, peguei o telefone, comecei a ligar para as gráficas. Ei, tá precisando de designer? Tá precisando de design? Tá precisando de design? Tá precisando de design? Né? Naquela atitude empreendedora já ativa, por quê? Porque eu identifiquei que, cara, na prática, no campo de batalha, eu ia aprender mais. Aí consegui num bairro vizinho da minha casa, ainda bem perto, e lá eu aprendi tudo. Sentei do lado de um cara que fazia já há muito tempo, peguei toda a experiência dele, o know-how dele. Aí eu fiz de ponta a ponta o que era uma gráfica, conheci pessoas, fiz relacionamentos. 6 meses depois eu abri a minha. E aí foi doideira. Aí foram 2 anos de história muito interessantes entre fechar e abrir de novo e etc e tal, até chegar no modelo agência, que foi onde eu virei a chave para o tráfego, conheci o digital, né? Depois que eu conheci o Pedro Quintanilha e etc e tal. Ah, então a Dinamiza, ela nasceu da gráfica. Nasceu Era da gráfica e virou a Dinamiza. Era JB Publicidade. Não era bom com nomes. Mas JB Tamo junto nessa aí. JB Publicidade, cara. Fiz muitos trabalhos assim, que você passa nas principais ruas aqui e vê e tal. Foi muito massa. Foi um período de muito aprendizado, mas era molecão, eu ganhava grana e gastava tudo e tal. Mas conheci muita gente, fiz network e tudo mais. E aí eu virei pro jogo da agência, foi quando eu casei. É isso aí, exatamente 6 anos atrás. Para a Dinamiza. Foi quando eu fundei a Dinamiza, que era Eugência no começo, né? O que te fez virar pro digital, assim? Então, O que você viu? Porque sempre é alguma coisa que você viu, né? O que você viu, ou quem você viu que te fez virar essa chave? Eu tava começando a ver a galera ensinando e tal na internet, um monte de coisa surgindo, as coisas surgindo, né? Ainda tudo era meio que um matagal danado ainda. Vi o Fórmula lá, vi o Érico e tudo mais. Inclusive, meu primeiro lançamento foi uma estratégia que a gente aplicou, foi em 2014, foi um lançamento local. Nesse período foi onde eu conheci o Pedro, que foi a chave para entrar pro digital de vez assim, né? O Pedro já estava com
começando também o blog do Mentalidade Empreendedora, né? Junto com o sócio dele, o Dudu, Marcos Eduardo. E aí a gente ficou amigo, a gente era dupla de consultoria, numa dupla de marketing numa empresa de consultoria, aqui em Cabo Frio, uma das maiores empresas de consultoria. E foi engraçado, porque o Pedro era formado e tal, estava fazendo pós-graduação na ESPN, e eu já tinha abandonado a escola no primeiro ano do ensino médio. Só que a gente estava no mesmo lugar, prestando o mesmo tipo de serviço, né? E a gente acabou se tornando dupla. Eu estava mais ali na área do design, etc e tal, aprendendo a fazer site, e o Pedro na área do marketing mesmo e tudo mais. Aí a gente se conheceu, virou amigo e começou a fazer as coisas junto. E aí ele estava formando o método do acelerador digital, que eu fui o primeiro aluno, que foi a minha virada para o digital. Quando ele foi o projeto de pós-graduação dele. Quando ele terminou o projeto de pós-graduação dele, ele falou assim, cara, eu preciso validar isso. Aí eu fui o primeiro cliente dele, paguei mais caro, acho que foi 5 mil na época, velho, no acelerador digital. E aí eu peguei e estudei mesmo, cara, o método e tal, e foi bem com ele e tal, as paradas que ele já tinha gravado, etc e tal, a gente validou. Eu saí, eu pedi demissão primeiro do que ele, e saí e montei a Dinamiza. E aí foi o período de 2014. Foi quando você começou. A virada. Mas a virada pro digital foi quando eu conheci o Pedro ali, que ele já tava assim, bicho, cara, digital é isso, aquilo. Já tava aqui naquela sede de impactar 20% da população do mundo. É o que ele fala até hoje e ele busca até hoje. E aí eu fui impactado por isso. E aí virei a chave pro digital. Conheci o digital, abri a agência, aluguei uma salinha e fui. Urgência. Foi embora. Massa. E hoje você tem quantos projetos hoje ativos? Sei que assim, nesse modelo de agência acaba mudando muito, né? Eu mesmo, apesar, não sei como é que você trabalha, mas eu gosto muito de trabalho de longo prazo. E apesar disso, o nosso longo prazo às vezes dura 2, 3 anos, né? E aí os projetos se renovam, acho que faz parte do nosso mercado, é tudo muito mais rápido. Um ano no nosso mercado é tipo quase longo prazo, né? Você pensa, não, é parceria de longo prazo, 2 anos. Você fala, caralho, você vai fazer uma empresa normal, os caras falam de 30 anos, 20 anos, sei lá. Exatamente. E quantos clientes ou sociedades você tem hoje? E aí já... Responde isso primeiro, depois eu vou para a próxima pergunta. Não, massa, isso é interessante, cara, porque eu comecei a agência e foi no modelo assim... eu olhava para as agências tradicionais, né? E eu era muito de benchmark, assim, cara, de me inspirar. Eu lembro de uma coisa que você falou no último podcast, que fez muito sentido, e depois eu sempre quando eu vou dar esse tipo de exemplo, eu falo exatamente o que você falou, né? Que você aprendeu com o Tony Robbins, o lance da evidência. E, cara, quando eu ficava buscando as outras paradas que já faziam o que eu queria fazer, entendeu? Que já conquistaram o que eu... Naquela época eu já fazia isso. Então eu me inspirava em agências americanas, tradicionais, que atendiam empresas, né? Porrada de conta e etc e tal. E foi assim que eu comecei. Comecei com o físico, né? Pegando o digital, usando o digital para o físico. E aí, cara, naquela época eu tinha muito cliente. Mais do que eu podia conseguir naquela época, né? Não sei um número certo assim, mas tipo, eram 2 pessoas na agência. Eu e outra pessoa que eu puxei depois para ser sócio. Não, nesse período era 2, depois virou 3. E aí foi a continuidade. Mas, tipo, a gente não conseguia atender 10, 15 pessoas, mas a gente começou a atender muita gente. E eu, muito da venda também, muito da ação, então eu, cara, conectava todo mundo. Aí o que acontece? A tua pergunta... Repete a tua pergunta, pô, deu branco. Quantos projetos você tem hoje? Projetos hoje. Na agência, isso. Eu estava dando um exemplo de lá do começo, porque você falou dessa questão que muda muito. Você falou que chegava com muita gente no começo. A minha transição para 100% infoprodutos, né? Porque o digital foi desde 2013 com a Dinamiza, 2014 com a Dinamiza. E a minha transição para o infoprodutos, cara, foi quando eu comecei a entender, na verdade, que você não precisa de muitos projetos. Você precisa de um ótimo projeto, entendeu? Então eu fui, cara, pegava um projeto, aprendendo ainda também, né? Pô, aguçando o feeling, afiando o machado do feeling, eu falei, pô, não, esse projeto vai ser top e tal, vai ser irado com essa parceria. E sempre como coprodutor, porque eu sempre fui muito bom tecnicamente, muito bom da ação e tudo mais. Naquela época eu não queria... O que é coprodutor? Coprodutor é tipo assim, eu tenho a especialidade de marketing e você é o mensageiro. Então eu
com a minha especialidade de marketing, vou ajudar a expandir a tua mensagem como mensageiro. Então, eu sou coprodutor, né? E é porque esse é um termo técnico do nosso mundo do digital, né? Então, você vai adicionar o cara como coprodutor direto na Hotmart, por exemplo, na Monetize. Eu peguei esse costume de começar a traduzir esses termos técnicos depois que eu li uma parada. Que 80% de aprendizado de uma nova habilidade está em entender os termos daquele Caramba. mercado. Você quer aprender advocacia? Se você aprender todos os termos e o que significa, você aprende 80% do que você precisa aprender. Caramba. E aí, sempre que tem um termo do nosso mercado que pra gente é muito comum, eu trago, tipo, o que é isso? O que é o tráfego pago? E aí só uma diferença, por exemplo, qual que é a diferença de coprodução para uma sociedade? É que coprodução na Hotmart, eu tenho a minha conta da Hotmart, a pessoa tem a conta dela, ou seja, qualquer plataforma, e a venda, quando tem, ela já é dividida automaticamente. Aí um paga o imposto, o outro paga o outro imposto de outra parte. Se eu fizer uma sociedade, vai virar uma conta só. Então, somos sócios na empresa, que tem um CNPJ onde nós somos sócios, e aí é uma conta só para tudo. Exato, exatamente. Aí, é por isso que eu peguei essa mania de traduzir esses termos técnicos, sabe? Muito bom, cara, muito por conta bom, disso. muito bom. E é isso. Desculpa interromper, aí você começou como coprodutor. E aí eu fui naquilo, né? Pô, muito cliente e tal, aí você vê que tinha muito cliente, pouco resultado. Aí eu comecei a demitir cliente. Né? Chegou a ter quantos clientes? Cara, de cliente, é porque esse é mais um aspecto do mercado, né? Por exemplo, imagina que você é o meu cliente, aí a gente tem um principal produto, tá lá um treinamento para treinar mensageiros, né? Por exemplo. E esse é o principal produto. Só que daqui, cara, a gente começa a conversar com as pessoas e entender as necessidades, aí a gente começa a criar produto. Criar produto. Então, tipo, o cliente e produtos, né? Projetos. Mas como cliente, naquela época, eu tinha mais de 10 clientes para, tipo, eu e mais 2 ou 3 pessoas, se eu não me engano. Não, eram 2 pessoas. Era o loucura, velho. Mano, não dá não, cara. Não dá, porque, tipo, hoje eu não faço isso, tá louco? Eu aprendi, pô. E aí eu fui mudando mais para aquela questão do mais personalizado, né? Mais atenção para um projeto, para menos projetos, sacou? Menos clientes e mais projetos muito específicos que faziam sentido. E aí eu entendi o jogo da sinergia, né? Que é fazer coisas que fazem sentido. Eu comecei a ter 2, 3 clientes no máximo. Hoje, por exemplo, chegando em hoje já, eu tenho, cara, acho que 3 clientes. Eu nem sei a quantidade de clientes que eu tenho se eu pensar na cabeça. Mas projetos, tem um cliente que tem 15 projetos, entendeu? Mas que são... entendi. Mas que tipo, dentro... é um mensageiro com 15 produtos, por exemplo. Isso, exatamente. E cada produto tem uma estratégia, um lançamento, uma data. Que completa a esteira do produto. Aí o cliente desse tem uma agenda de lançamentos. Em janeiro é tal produto, fall é tal produto. Aí tem um tal produto que fica rodando sempre no perpétuo. Então a gente começou a fazer assim, né? E aí a gente aprendeu gestão ágil e tudo mais. Então cada projeto tem cada cliente tem o seu PO, né? E que cuida dos projetos. Por quê? Porque isso tem sinergia. Imagina que eu cuido de você que fala para mensageiro e depois cuido do outro que fala para emagrecimento. Não tem sinergia. Então eu não consigo mergulhar. Porque para você ficar bom em uma coisa, você tem que masterizar, né? Então como que você faz? Foi um jeito que eu encontrei de fazer muita coisa, né? Porque, tipo, cuidar de 15 projetos dentro de um cara é bastante coisa. Uma pessoa cuidando de 5, 10 projetos é muita coisa. Mas é um projeto que está dentro do mundo de sinergia. Então a comunicação você se aprofunda, você faz tudo muito bem, porque você vai falar com aquela pessoa de ponta a ponta, entendeu? Mas é isso, cara. Eu fui para essa migração de poucos clientes e não aceito mesmo, cara. Não sou o maníaco do cliente. É projeto, cliente só muito bom assim dentro do meu risco, né? Cara, vou dedicar tempo aqui, isso daqui tem que ser, cara, de 7, 8 dígitos no mínimo para eu abrir um espaço e colocar mais gente aqui. Porque o esforço que eu coloco aqui hoje, eu pego esse esforço, coloco aqui e arrebento mais, entendeu? Cresço mais, sacou? Me aprofundo mais, masterizo mais. Então eu aprendi essas coisas, para mim fez sentido. Tem gente que faz sentido, cara, ter, sei lá, 200 pessoas trabalhando para ele e atender muito cliente. Então você vai num nível de... Você vai num nível, cara, é igual mergulhar mesmo, você vai até certo caminho, né, certa profundidade.
Mas pra você ir mais fundo, cara, não dá pra você ir com muita coisa. Você tem que começar a se desfazer das paradas, se desfaz de tudo, inclusive do ar. E aí hoje a gente atua assim, poucos clientes, muito específicos assim. E mais projetos, né? Longo prazo dentro dos clientes. Show. Massa. Essas informações são interessantes porque apesar daqui, assim, quando eu converso com você, eu imagino que do outro lado tá uma pessoa que ela é muito boa em algum tema e ela quer levar isso para a internet, ela quer impactar mais gente, né? Então essa pessoa talvez não tenha funcionários, não tenha equipe, não tem nada, mas ela pode usar isso como exemplo, por exemplo, para o projeto dela. Ao invés de querer fazer 15 produtos de uma vez, faz um e masteriza aquele produto, né? E depois faz o segundo, porque tem gente também que quer sair fazendo, né, um monte de coisa ao mesmo tempo. Não é o jogo. Dentro do próprio projeto, né? Um projeto só, mas aí o cara quer fazer tudo ao mesmo tempo. E, cara, você agora recentemente, você está se tornando um mensageiro, né? Você explica melhor o que você está ensinando para a galera. Legal. Né? E quais são os desafios que você está enxergando em sair do backstage e ir para frente das câmeras? Que legal, cara. Isso é uma boa pergunta. Antes eu queria só esclarecer um ponto, porque eu dei o exemplo de um projeto, de um cliente que tem 15 projetos, né? E nesse caso ele não é nem cliente, é sócio já mesmo, né? Mas há anos. E a gente construiu 15 projetos ao longo dos anos, tá? E quantidade de projeto não quer dizer que você vai aumentar faturamento ou aumentar a lucratividade. Não quer dizer isso, tá? Você pode ter um projeto só e focar só nele, ter 2 projetos só e focar só nele, que você vai ter toda a lucratividade, etc e tal. E nem que você tiver 15 projetos, você tem que lançar todos os 15 projetos. Porque alguns deles a gente criou muito baseado em um período ou muito baseado, por exemplo, teve projeto que a gente criou baseado numa dor específica de um período que a gente percebeu aquilo, cara, vamos lançar isso, aí fomos com velocidade, que é a nossa principal chave, fosse velocidade assim muito específica e pum, lançamos em uma semana 15 mil vendas, aí pum, parou, entendeu? Então tem projetos que acabam... Tem o projeto, mas não necessariamente ele é a longo prazo, né? Ele é específico é sazonal. Tem o principal projeto que você toca, cara, esse é o projeto da vida. Só que no meio do caminho você tem pessoas que você pode ajudar com outras coisas, pessoas que para entrar nesse projeto principal precisam de outras coisas, entendeu? Mas dica primeiro, cara, para quem está começando, é regra do 1. Pega um projeto, mergulha e vai fundo, que vai ser muito melhor para você nesse sentido. E aí você vai criando os próximos de acordo com o que o cliente pede, não com o que você quer. Isso é o que eu vejo como coprodutor, né? Tratando com o mensageiro, que o cara vem, já peguei gente que veio com 15 projetos inscritos sem nunca ter lançado um. Aí eu falei assim, escolhe um. Essa semana eu fiz mentoria com... esse exemplo que eu dei da amamentação, eu fiz mentoria com o casal. E, cara, o cara veio com um Word pra mim, eu falei, traz o máximo de informações que tiver, que eu consigo te ajudar mais, a gente consegue direcionar melhor a estratégia e tal. E ele chegou com o Word, acho que tinha 3 mil palavras, o Word. Cara, mapeado, avatar, pesquisador, produto por módulo, aula e etc, tudo. Ele é muito organizado, né? Cara, ele fez 10 vezes melhor do que eu faço em qualquer projeto que eu já comecei. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, cara, quanto tempo você tá com isso pronto? A resposta que eu queria ouvir não, eu fiz essa semana pra mentoria. A resposta que ele me deu foi, faz alguns meses. Caraca. Eu falei, então, sabe, você é muito mais... Eu falei pra ele, você é muito mais organizado que eu, isso é muito importante. Quando eu aprendi a me tornar... Cada vez que eu me torno mais organizado, eu me torno mais rico. Eu ganho mais dinheiro, eu tenho mais resultado. Exato. Isso é muito doido. Porque eu era completamente desorganizado. E, inclusive, vários mentores meus me falaram isso, eu não ouvi, até que um dia me caiu a ficha, e aí eu fui obrigado a aprender. E quando eu aprendi, eu falei, caramba, é um novo mundo, se abre, assim. E eu falei assim pra ele, eu falei, você planeja melhor que eu, mas eu ganho de você, porque eu executo mais. Né? E aí eu dei uma bronca como mentor, né? Dei uma bronca nele e botei ele para executar. Foi essa semana, espero que ele execute o que precisa ser executado, que ele vai ter muito resultado, tenho certeza absoluta. Né? A parte dele, infelizmente, eu não posso fazer por ele. Então, eu esqueci porque que eu falei isso. Tá os dois meio doido aí. É porque você falou do exemplo de cara que é muito planejador lá e deu uma puxada nele por conta do... Não, é que você trouxe que o cara tinha 15 projetos e nunca fez nenhum. Escolheu E aí, enfim, show. É isso, porque veio com caderno, 15 projetos. Eu falei, escolhe um. Aí é a dor do especialista, né? A dor do mensageiro.
Eu trabalho com coprodutor desde o começo, cara. Sei muito bem como que é essa questão como que o mensageiro, como o cara que quer, cara, não, eu quero estar lá na frente, eu quero estar, quero passar para as pessoas o que eu sei, o que eu acredito, né? E principalmente, é porque hoje vem muita gente só com foco na grana, né? Achando que é mole, etc e tal, aí dá de cara na parede e desiste. Mas tem gente que vem, cara, com aquele simplesmente, não tem nada errado, tá? Você vir querendo a grana, não tem nada errado. Sacou? Mas tem gente que vem pura e simplesmente, cara, pelo sentimento, pela emoção, entendeu? O cara acredita que nasceu para aquilo, para ensinar para as pessoas e tudo mais. E ele tem um monte de ideia maneira mesmo, sacou? Só que ele fica parado. Esses caras não são fazedores, sacou? Então, tipo, a gente tem um pouco dessa, porque eu também era muito desorganizado, a gente é bem parecido nesse quesito e a gente é muito fazedor. Então a gente pega uma fagulha e aquela fagulha a gente, meu irmão, toca o terror, queima a floresta toda com aquela fagulha, entendeu? Então os caras precisam montar uma fogueira gigantesca, etc e tal. E aí tá o seu trabalho, cara, acho muito importante porque é isso. Que, cara, junta essa pessoa, como você falou, que é organizado, e coloca essa fagulha da execução, do fazedor para ela, porque fazer, cara, entrar em campo é muito mais importante do que você planejar a vida toda e nunca entrar em campo. Mínimo de planejamento, máximo de execução, você vai ter resultado. Agora, o máximo de planejamento, mínimo de execução, você não vai ter resultado, sacou? Essa receita não fecha. Essa coisa da fagulha que você falou dá uma analogia interessante. Imagina que tem uma floresta, você tem que atravessar ela, você tem que botar fogo para você abrir espaço. Caminho. A gente, no começo, sai botando fogo em tudo até chegar do outro lado, e aí queima a floresta inteira. Quando você planeja, você fala, não, ó, é só eu colocar fogo dessa direção aqui, só isso aqui ó, que eu preciso colocar fogo, aí eu chego onde eu quero chegar. Eu não preciso botar fogo Você gasta menos energia de uma forma mais focada, né? É isso. Mas é melhor você ser um executor que queima tudo e chega onde tem que chegar do que você só planejar e não queimar nenhuma folha. Exatamente, cara. Porque aí você não sai do lugar, né? Só ação gera resultado. Só ação traz transformação. Então você não agir. Tem um livro, até fazer uma indicação rápida aqui de um livro, que me ajudou muito a chegar num ponto, que é o nome do livro, que é Ser Essencial, né? O livro Essencial. Eu não lembro de quem não sou bom de guardar nome, mas é um Chama livro Essencial? Essencial. Na verdade chama Essencialismo. Ah, Essencialismo, conheço. Essencialismo o livro e né, faz você se tornar de fato essencial. Te ajuda a ser essencial. Eu nunca li, mas eu conheço a imagenzinha, que é bem famosa, isso aí, né? Das setas e tal. Um monte de curva e tal, perdido. Mas, cara, ser essencial. E aí hoje eu busco ser cada vez mais essencial em todos esses quesitos, em todas as minhas reuniões. Ontem tem reunião com a liderança. Falei, cara, essencial para ser um projeto. E isso é importante exatamente para isso. Porque o cara que é muito fazedor, ele vai só ficar fazendo, e aí às vezes ele vai na força do braço dele e dá de cara no muro. Aí ele pega uma sexta-feira, uma marreta, né, que se chama sexta-feira, para derrubar um prédio, sacou? E o cara muito planejador, que não entra em ação para derrubar esse mesmo prédio, ele vai ficar fazendo ali meses e meses de conta, entendeu? Então é capaz, nos meses de conta que ele está fazendo ali, o fazedor nos mesmos meses vai derrubar o prédio com a marreta. Só que ele está usando a ferramenta errada, entendeu? Então se você tem o essencial do planejamento, que é, cara, eu consigo derrubar isso com um guindaste, com aquela bola de não sei quantas toneladas. Junta esse pedaço de planejamento, beleza. Eu faço analogia sempre para explicar essa questão de planejamento e ação como uma luta de boxe. Imagina que você está treinando. Cara, tem uma luta com o Mike Tyson na semana que vem. Estou treinando essa semana. Estou treinando pesado, assistindo os vídeos dele, vendo como que ele bate, etc e tal. Pô, treinando duro. Esse é o momento do planejamento. Quando você vai para a luta, subiu no ringue, cara, subiu no ringue. Se você for pensar no planejamento, na hora que você tem que subir no ringue ali e vender, fazer ação, você vai tomar um soco dentro do olho e vai perder a luta, entendeu? Então, na hora da ação, meu irmão, esquece planejamento. Você só faz o que você já escreveu. Não pensa mais no que fazer. Você só faz. Na hora do planejamento, na hora do treinamento, antes da luta, você pensa nas coisas que você pode fazer. Entendeu? Então, essa analogia que eu sempre uso para separar os momentos. E aí, esse livro me ajudou muito a ser essencial, cara. De verdade, em tudo. Essencialismo, show. Essencialismo. E a gente acabou indo para outro caminho. Responde, voltando à pergunta que eu tinha te feito. Volta. Quais são os desafios que você está vendo se tornando agora um mensageiro? Porque a gente acha que eu não sei como é que você foi, na minha cabeça era simples, porque, pô, eu lanço outras pessoas.
E aí eu descobri que é 1000 vezes mais fácil eu lançar outro mensageiro do que eu me lançar. Eu não me entendo, velho. Eu falo, caralho, eu não sei pra onde que eu tenho que ir, não, velho. Eu faço isso há 10 anos, mas não sei pra onde que eu tenho que ir, assim. É muito louco, velho. É muito louco, Como é que tá sendo a sua experiência, assim? Quais são os desafios que você tá Mano, vendo nessa nova caminhada? É absurdo, porque eu sempre fui muito bom e nunca quis, assim, né? Tem gente que quer muito, assim, falar para as pessoas, né? Eu nunca fui esse cara de querer o palco, certo? Eu sempre estava ali mais no bastidor, né? Então eu gosto também muito de desafio. Então isso foi me movendo um pouco a fazer coisas diferentes sempre, né? Ficar errando em coisas diferentes, ficar fazendo coisas diferentes, porque é importante para o nosso crescimento. Aí, cara, mas há muito tempo, cara, tipo, há anos, por exemplo, o Pedro, tem até um vídeo, ele gravou um vídeo para mim, tá na página da jornada, que ele fala exatamente isso, cara. Tipo, há anos ele fala assim, você tem que ensinar essa parada, você é muito bom nisso, cara. Não tem. Os caras acham que sabem, mas não sabem. Você sabe fazer essa parada, velho. Você tem que ensinar isso para as pessoas. Eu falei, cara, prefiro pegar aqui e usar pra mim. Prefiro pegar e usar pra mim. Usar o que eu sei, né? Porque tem muito no mercado. Eu ficava muito olhando para essas questões, né? Pô, cara, toda hora surge um carinha do tráfego, toda hora surge um carinha da copy. O pai, o rei, o lord, o tio. Toda hora surge tio do tráfego, não sei o que é do tráfego. Toda hora surge um carinha que faz 10 mil num mês e depois de 3 meses faz 5, ou faz, enfim, cada um com seu resultado e ok isso, a gente não está menosprezando ninguém, só que eu tenho vida, né, nessa parada. E eu ficava olhando para aqueles caras que apareciam e sumiam, porque não tem consistência na vida, né? Tem uma coisa que é ter consistência em conteúdo e tudo mais, mas tem consistência na vida. Eu faço isso todo santo dia, cara, nos últimos 7 anos. Todo santo dia. Antes de entrar contigo aqui, se eu olhar nos meus stories, tem lá. E eu tava até revelando coisas que, pô, tem gente que não fala, cara. Tem gente que nem sabe. Tem gente que dá um monte de aula aí e não sabe disso. Que é, por exemplo, uma coisa simples, cara. Você sabe como subir... Quando você já fez anúncio, você já passou por exatamente essa dor. Você foi fazer anúncio, não sei se você foi subir vídeo ou imagem, mas só dá para subir um de vez, certo? Sim. Tem um jeito que você sobe o quanto você quiser. Economiza muito tempo. Pô, meu irmão, imagina. Você pega todos os vídeos, sobe todos e depois você só usa o que você quer usar, pô. Então, tipo, isso é uma coisa simples, tão simples, mas que você só descobre se você tiver vida ali no dia a dia, entendeu? Passar pela dor e falar assim, cara, não é possível que essa solução é assim, entendeu? Um monte de coisa que hoje o Facebook pega na política, cara. A gente brinca aqui internamente, né? Que a gente que ensinou, eu que ensinei. Eu, Dudu aqui, que a gente faz tráfego junto há muito tempo, a gente fica trocando todo dia sobre tráfego. E, cara, pô, 20% de imagem. Na época que começou, cara, 20% de imagem. Bicho, eu criei uma parada muito doida, que eu fazia uma imagem gigantesca e era branco a maior parte. E o que eu queria que aparecesse, e aí era tudo texto. Imagina uma imagem só de texto, só de escrito. E aí eu escolhia só a parte que eu queria que aparecesse, né? E aí todo o branco, aí ficava uma imagem gigantesca que 20% do meu texto era exatamente o que eu queria que aparecesse, entendeu? Então, tipo, eu fui... Você foi adaptando, né? Fui encontrando, hoje não funciona mais, o Facebook pegou, entendeu? Travou, não tem mais isso. Não dá pra você fazer esse corte, tipo de corte na imagem mais. Mas tem diversas coisas que é só vida, sacou? Então, tipo, cara, as pessoas são rasas. E aí nesse assunto eu tô profundo. Eu tô contando isso por quê? Porque foi tudo que eu usei pra me convencer de que eu estava pronto para fazer isso, entendeu? Então eu fui falando isso pra mim todos os dias, como eu tô falando pra você. Sacou? Sem julgar ninguém, cara. Eu acompanho as outras pessoas, sabe? Que eu acredito que, pô, tem valor. Cara, a gente nunca sabe tudo. A gente nunca sabe tudo. Eu estou em constante aprendizado. Até porque eu sou líder. Eu tenho liderados, entendeu? Eu tenho outras pessoas que lideram outras pessoas debaixo de mim. Então eu tenho que dar exemplo. Se eu falo pra pessoa assim, cara, estuda. E aí todo dia eu tô lá construindo meu swipe files de anúncio. Então, todo dia. Eu falo, cara, você tem que construir seu swipe files. Eu falo pro meu subordinado. E aí se eu não fizer, cara, não tem vida, sacou? Então eu sou muito esse cara, bicho. Fala o que você faz, entendeu? Fala só do que você faz. Se você não fez, não fala. Aí esse foi como eu usei para me convencer. Um outro ponto que foi usado para me convencer. O Pedro ele me mandou um vídeo, e ele sempre falava isso, e o vídeo que ele me mandou lá, falando de mim e tudo mais, né? Para pôr na página, ele falou assim, cara, deixa de ser egoísta. Aí eu comecei a me sentir egoísta, porque o quê? Eu tenho uma parada que pode ajudar as pessoas, e de fato ajuda, cara. Eu gosto de ajudar quem quer ser ajudado, e eu não sou um cara que tem muita paciência. Então esse é um ponto que eu precisava vencer para ensinar.
Porque você pega uns carinha que quer só o atalho, né? Então eu precisei passar por essa construção de, cara, não sou um cara não era um cara de palco e tudo mais, apesar de já ter dado palestra. Se tiver que escolher, eu escolho o bastidor e botar em prática o que eu sei e gerar resultado e ninguém precisa saber quem eu sou. Né? Por natureza eu sou esse cara, é meu perfil. Só que eu me desenvolvi e cheguei nesse ponto, né? Aí eu parei tá até na cópia, tá na minha cópia aí, tá nas páginas e tal. Acho que tá no anúncio, eu fiz um anúncio assim também. Falei, cansei de ser egoísta. Vou mostrar tudo que eu fiz nos últimos 7 anos. Vou até anotar esse gancho aí, que isso aí dá pra usar pra qualquer nicho, viu? Dá pra usar pra qualquer nicho. Cansei de ser egoísta. E aí ficou perfeito porque o Pedro me mandou o depoimento pra botar na página também. Falei, cara, e ele falava isso pra mim, cara. Pô, mano, você tem que parar de ser egoísta. Você quer negócio só pra você, cara. Deus te deu essa capacidade de aprender aí pra você passar pras outras pessoas, meu irmão. Vai pra frente. E tal. Eu falei, beleza. E isso é uma resposta pra mim, por quê? Porque eu falei sempre pra mim assim, cara, eu não vou ensinar nada porque eu quero ensinar por conta só de dinheiro, entendeu? Eu sou um cara da venda, velho. Esse é o meu negócio. Eu não sei o que você acha, mas, por exemplo, assim, nesse momento atual, tá? Eu tenho 4 especialistas e tenho o meu projeto. O meu projeto eu tô até, igual eu falei no começo, estou mudando algumas coisas porque por conta desses novos projetos, eu estou montando equipe, gastando mais tempo e tal, então o meu está ficando um pouco de lado. O dinheiro que eu ganho e que eu sempre ganhei não vem do meu projeto. Naturalmente vai vir, né? Vai representar uma boa porcentagem em algum momento. Mas hoje não vem. Então, assim, eu quero ganhar dinheiro. Qual que é a decisão mais inteligente? Eu vou ficar fazendo o que eu faço. É, isso aí. Entendeu? Eu não vou parar para ensinar. Parar 1 hora e meia para gravar um podcast, sendo que eu tenho 2 lançamentos rolando. Tipo, hoje, na gravação desse lançamento, desse podcast. Então, é muito isso, né? Que às vezes as pessoas acham que é bullshit você falar assim, não, eu ajudo porque é uma coisa maior e tal, não sei o quê. Mas é real, velho. Se fosse por dinheiro, eu não tava aqui não, velho. Não, assim... Óbvio que vai dar retorno financeiro no futuro, né? Mas nesse momento não é por causa disso. Cara, isso é importante. Eu vou até tentar explicar um pouco melhor essa questão do que eu estou falando sobre o dinheiro, que é assim, cara, se você vier só pelo dinheiro, você vai só pelo dinheiro. Então, se você desiste no primeiro desafio, entendeu? Fala assim, cara, se eu for só pelo dinheiro, eu vou desistir no primeiro desafio. Se eu travar ali e falar assim, pô, alguém mandou uma parada que eu não gostei e falou que o conteúdo não tá bom. Eu, em vez de pensar em melhorar, eu vou falar assim, cara, vai me dar dor de cabeça, ganho mais dinheiro em outro lugar e vou pra lá, sacou? Então isso não é o que vai te... É igual funcionário, né? Se você ganha um funcionário por dinheiro também, ou o cliente por dinheiro, ele sai por dinheiro também. Não dá. Não dá, exatamente. E aí a questão do dinheiro, não é que eu não gosto de dinheiro, eu gosto de dinheiro, cara. Inclusive ele vem pra mim de diversas formas e de forma muito abundante, diversos canais diferentes, com muita frequência. Eu gosto de falar sobre isso também. Só que eu busco isso dos meus clientes também, sacou? Eu falo, cara, beleza, você tá precisando de grana? Tô precisando de grana. Essa decisão que você tá tomando é só porque você tá precisando de grana? Não é que a gente não vai deixar de fazer. Não vai fazer, porque você está precisando, a gente vai fazer. Mas o que vai fazer você continuar, permanecer, ser consistente quando der ruim em algum lugar? Entendeu? Então eu penso nesse aspecto só pela questão da continuidade, entendeu? Então, cara, é isso. Eu nunca faço nada sem um objetivo financeiro. Até para o meu planejamento qual é o objetivo financeiro que eu quero alcançar, a meta de vendas que eu quero alcançar, o volume de vendas que eu vou alcançar, e aí eu faço um planejamento para alcançar aquele objetivo. Eu sou frio, calculista, inclusive é o que a galera do Mastermind me chama, eu observo, calculo e vou. Eu observo, calculo e vou. E tenho meus princípios, cara. Eu não vou me mover só pelo dinheiro, mas eu tomo decisões na empresa que busca lucro, não é uma ONG, baseados em termos financeiros, obviamente, pô. Para mim e para todo mundo que está comigo. O meu pensamento é sempre, cara, como que eu posso enriquecer e enriquecer as pessoas que estão comigo, entendeu? Cada vez mais. É isso. Show. E quais são os seus desafios nessa nova caminhada? Rapaz, meus desafios nessa nova caminhada, Arlindo. 15 lives nessa próxima semana do dia que a gente está gravando aqui, né? Agora na semana do dia 12 ao dia 16 de junho, não sei quando isso vai rolar. Eu te falei, filho, você tá fudido. Exatamente.
Todo mundo que fala produtor é isso, entendeu? É isso. Aí você toma a decisão já sabendo. Porque, cara, eu pego no pé dos meus experts, mano, conteúdo, live e tal, e webinar e etc e tal. Aí agora eu vou ser o cara por trás do coprodutor, né? Continuar tocando a minha empresa e agora ser um especialista também, né? E sabe o resultado já que eu já tô colhendo? Mano, eu não tô dormindo não. É muito louco, cara. Tem que planejar conteúdo. Porque eu sou o cara da ação. Eu sentar e olhar para um mapa mental branco, assim, ó. Falei, cara, conteúdo. Aí eu tô me descobrindo, né? Tá sendo um novo desafio. E o que eu tô fazendo para passar por isso é conversar com pessoas, entendeu? Então eu já sei que, né? Esse código eu já peguei. Conversar com pessoas que já fizeram o que você faz vai te ajudar. O que você quer fazer, né? Eu quero ensinar e tal. Como que você formata o conteúdo? Conversar com outras pessoas do próprio tema, né? Eu converso muito com o Dudu. Falo, Dudu, o que você acha desse conteúdo aqui? Né? Os tópicos. Aí ele vai e me lembra de uma outra parada que eu já sabia, que eu faço, mas que na hora de ensinar é diferente, porque quando você está fazendo, aparece um negócio na sua frente ali que te dá um gatilho ou te diz que você tem que fazer isso, né? Determinada coisa. Mas que na hora que você está ensinando, planejando um conteúdo, isso acontece direto. Eu vou fazer live, eu planejo o conteúdo da live, etc e tal, mas chega na live, a gente está falando, alguém faz uma pergunta, eu falo, puta, é isso, cara, aqui, ó, isso aqui encaixa aqui, é isso, não pode esquecer, etc e tal, entendeu? Então, mas o desafio que eu estou tendo é nessa questão do conteúdo. Eu era muito tímido, venci essa timidez e tudo mais, era um ponto que veio da minha... Ou seja, quem está assistindo a gente e for tímido... dá pra resolver, né? Isso é uma desculpa, cara. Acompanha, por exemplo, o Flávio Augusto, a Geração de Valor no Instagram, ou nas redes sociais dele. Compra o livro lá dele, o Ponto de Inflexão, os livros do Geração de Valor. E ele usa muito isso, cara. As pessoas perguntam assim, Flávio, que ele é um cara da venda, etc. Tá muito famoso pela venda, né? Pelo time de vendas que ele formou e etc e tal. E eu tenho contato com os diretores de venda dele, o Davis, etc e tal. Ele, inclusive, até deu um treinamento durante um mês pra gente aqui via Zoom, com meus vendedores, etc. Foi comigo, sobre liderança nesse sentido. Então, cara, isso é desculpa, de fato. Porque perguntam pra ele assim, Flávio, o vendedor, ele tem que ser extrovertido. O cara tem que ser, assim, aquele cara de pau, que vai pra cima, assim, que não tem vergonha de nada. Eu sou tímido, eu acho que não posso e tal. Eu falava, por exemplo, dele, cara, eu sou extremamente tímido. Eu falo assim, Augusto, né? Eu sou extremamente tímido. Só que eu sei o que precisa ser feito. Então você tem que focar nessa questão, cara. O que precisa ser feito? E aí você vai quebrando essa questão da timidez a cada passo de ação que você dá. Mas é o desafio de montar conteúdo, dar aula, ter paciência. Pra mim, paciência é doideira. Então, seus desafios, pelo que você falou aí, é a questão da timidez, volume de conteúdo e ter que produzir, ter que ensinar, virar professor de fato, né? Porque virar professor, tem que ter uma didática. Fazer é diferente de ensinar o que você faz, né? Eu notei muito isso também quando eu fiz essa transição. Uma coisa que está me ajudando, cara, que pode ajudar quem está aí. Eu comecei isso há bastante tempo, eu já faço isso. Então, eu ensino o meu time, né? Os meus funcionários, a galera que está debaixo de mim. Tem gente que faz tráfego aqui na empresa que aprendeu diretamente comigo, que eu ensinei. Os vendedores, eu ensinei venda. Então, eu fui treinando e ensinar para outras pessoas, né? Que estavam próximo de mim. De repente, você pode fazer isso com um amigo, se você não tiver time e tal. Com a esposa, marido, colega, com qualquer pessoa que estiver do teu lado, entendeu? Mas, vamos aqui, vou te ensinar uma parada, senta aqui, etc e tal. Entendeu? Isso é um bom treinamento. Show. Já contribuindo aí, já abrindo parênteses, uma coisa que, em relação à didática, vou dar uma formulazinha simples para quem está assistindo, para qualquer conteúdo, seja uma aula, seja uma live, seja uma aula em live, seja uma aula de curso, seja um vídeo, qualquer coisa do tipo. Começa falando o que a pessoa vai aprender no vídeo, explica o porquê que é importante aquilo que você vai ensinar, e aí você ensina o que você vai ensinar de fato. E aí finaliza com CTA, né, com a call to action, com uma chamada para ação para alguma coisa. Me segue, faz tal tarefa, executa tal coisa. Então explica o que você vai falar, explica por que é importante a pessoa ouvir aquilo que você vai falar, porque a pessoa não é obrigada a saber que aquilo é importante para ela. Sim. O como, né? Explica o que é, ensina de fato o que você vai fazer e no final faz uma chamada para algum lugar ou para alguma tarefa, alguma coisa assim. Legal. Uma coisa que dá um pouco mais de clareza, né? Quando você vai executar. Dá um pouco mais de clareza, assim. Principalmente para fazer vídeo. Porque às vezes você vai começar a ensinar, você já ensina o que é, mas a pessoa nem sabe para que serve. Tipo, mas para que eu vou usar isso?
Aí quando você explica o porquê que é importante, cai a ficha. Tá, então vou ouvir, porque é importante para aquilo lá. O gravado eu tenho mais desafio com o gravado do que com a live, entendeu? Porque aqui no tete a tete eu sou bom e tenho feeling e vou desenvolvo. E se ficou alguma dúvida, a pessoa pergunta em tempo real também, né? A pessoa pergunta em tempo real, isso eu sempre gosto. Mas, por exemplo, já peguei muito coprodutor aqui, cliente que, tinha desafio com o ao vivo, entendeu? Que, mano, medo de fazer ao vivo. E no gravado não, já era top, né? Doideira. Show. Baseado assim nesses mensageiros que você lança, quais são os principais erros que você vê eles cometendo? Como mensageiros mesmo. Pensa assim, ele está querendo expandir a mensagem dele. Quais são os principais erros que ele comete? Pode ser em parte estratégica, pode ser em parte de execução. O que ele erra assim que você vê? Quais são os erros que você vê mais comuns? Tem um erro muito comum de todo mundo que chega aqui, que é mensageiro, né, que viu fórmula, ou caramba, quero formar um curso, quero fazer um curso e tal. O principal erro, o cara grava antes de testar, antes de validar. Muita gente chegou com conteúdo gravado e teve que refazer tudo, entendeu? Por isso que a melhor forma de teste é você entregar ao vivo, pô. Pega um Zoom, faz oferta, faz venda e entrega ao vivo. Porque você vai fazer, depois você vai gravar só o essencial, cara. Só exatamente o que você precisa para entregar a transformação. Então, é engraçado, né? Quando a gente está falando aqui para outra pessoa, né? Para um outro produtor, para um outro mensageiro, fica muito mais fácil, as ideias já fluem. Agora vai falar isso para mim mesmo aqui. Cara, eu prefiro muito gravar antes de testar, porque eu sou ansioso. Eu gosto de resultado rápido. Mas eu entendo que isso é um erro. Mas é um erro. Só que acontece, o meu erro ele é muito menor e às vezes eu até acerto de primeira, porque eu tenho 10 anos de erros e acertos, né? Mas uma pessoa que está começando hoje, o ideal é testa, porque você não sabe o que você está fazendo. Porque o cara não precisa nem gravar. Nesse ponto, vamos pegar assim o teu contexto. O teu contexto hoje é um teu contexto já, cara, de autoridade. Você já sabe, você domina as coisas, entendeu? As coisas que você vai ensinar e o marketing. Você domina. Beleza. E aí você tem um feeling para definir mais especificamente, porque você já teve contato com muita gente, você consegue fazer isso. Mas o cara que teve aquele primeiro contato lá, forma de lançamento, Érico Rocha, etc e tal. E, não quero fazer isso, né? Descobriu, ligou a chavinha para o digital. Quando ele tem isso, ele não tem todo o resto. Ele só vê esse palco, entendeu? Mas ele não tem o conhecimento do bastidor que a gente tem. E aí é um erro fatal para ele gravar antes de testar. Por quê? Porque ele gasta tempo e dinheiro gravando, que ele tinha que ter gastado tempo e dinheiro investindo, vendendo para entregar ao vivo, entendeu? Vendendo ao vivo para entregar ao vivo. As pessoas e as chances são que ele fez tudo errado na gravação também. As chances são que ele fez tudo errado na gravação, falou errado, comunicou errado. Porque isso não é chance, né? Na verdade é um fato. Porque você vai melhorando a tua comunicação de acordo com o que você vai se comunicando mais com as pessoas que são seus clientes. Então isso é um fato, pô. Você vai fazer um retrabalho. Todo mundo que chega gravado fala assim, cara, esquece isso aí, a gente vai gravar de novo, entendeu? Vamos entregar de outra forma, vamos entregar ao vivo. E aí, se a gente perceber que na entrega ao vivo faz sentido alguma coisa que você gravou, a gente usa. Senão, vai ter que gravar de novo. Felizmente, você só gastou dinheiro à toa. É porque a percepção de quem está vendo, né, está de fora vendo o palco, principalmente quando está anúncios e etc e tal, é que a parada é você gravar o curso. A parada não é gravar o curso, entendeu? A parada é transformação. Como você vai causar essa transformação? Pode ser um PDF, pode ser ao vivo, pode ser gravado, pode ser num Zoom individual, pode ser qualquer coisa, entendeu? Mas a parada é a transformação e oferta, que você tem que focar nesses pontos, acho que em todo momento, não é só principalmente quando você está começando, não. Mas é primordial para quando você está começando, cara. Você tem que focar na venda para entender especificamente a comunicação que atrai, começar a entregar para entender a comunicação que permanece, que é a entrega, entendeu? Então isso uma coisa que eu vejo muita gente que, tipo assim, o que te impede de lançar o seu curso online? Eu não sei como montar os módulos, ou o que eu vou falar. Cara, foca em aprender a vender, vende a transformação. O que você vai ensinar, as pessoas vão te falar. E você pergunta para os seus alunos, vocês acabaram de comprar, o que você quer aprender? Quero aprender isso, isso, isso. Beleza, cada coisa que a pessoa te falar, você vira um módulo. E aí você ensina aquilo que a pessoa te falou.
né? Uma maneira de você começar com o essencial, né? Que é aquele papo que a gente estava Exato. agora há pouco. E o essencial assertivo, tipo, é a coisa que você vai acertar, você vai dar exatamente aquilo que a pessoa quer. Cara, a né? receitinha que eu uso para começar todos os projetos que vem aqui, projeto novo. Vamos, já vou pegar esse gancho aí, então. Perfeito. O cara chegou agora, qual o primeiro passo que você dá com ele? Ele sabe, ele tem o conhecimento do conteúdo dele, tá? Ele já sabe o que ele vai ensinar. Ele domina o conteúdo, Perfeito. quer impactar pessoas com esse conteúdo. Qual o passo a passo? Assim, o que ele faria? Exatamente o que eu faço. Exatamente o que eu faço. Eu falo assim, pega um papel, uma caneta. Ó, e essa pessoa é sozinha, tá? Ela não tem equipe. Ok, sozinha. Tô aqui falando no Zoom com ele. Entrei no Zoom com ele. Fechou. Cara, papel e caneta. O que você acha? Eu faço uma pergunta para entender, né? Obviamente. O que você acha que você pode ensinar para a pessoa? Qual o problema você pode resolver para a pessoa? Aí ele faça essa pergunta, né? Faça uma boa pergunta para ele. Qual o problema que você resolve com esse teu conteúdo? Ah, resolvo o problema X, Y, Z. Aí eu pergunto. Isso já é o exercício. Né? A primeira pergunta é a primeira fase é identificar que problemas você resolve com o seu conhecimento, ok? Beleza. Vou dar um exemplo dentro do meu aqui, tráfego. Quer dar dentro do seu, Arlindo? Que problemas resolve para o mensageiro, por exemplo? Manda o seu aí, manda porque você já falando, você já se vende também, já vai tudo. Problemas que eu resolvo com a minha questão do tráfego pago. Para o mensageiro não gastar dinheiro à toa, é ser assertivo no tráfego, é aumentar o teu lucro, é ter garantia de ROI, todas essas coisas. Aí beleza, vou manter nesses 3 exemplos só. Aí eu pergunto pro cara assim, qual desses que você falou que dói mais? Aí eu pergunto, qual que dói mais? Eu falo, cara, todo empreendedor, toda pessoa que quer vender alguma coisa, ela quer lucrar mais. Então, lucratividade é o que dói mais. Vamos lá, tráfego para aumentar a lucratividade. Beleza. Então esse é um ponto, anota aí. Aí o cara anota. Agora, para resolver esse problema, o que você ensinaria para ele? Aí ele anota no papel. Anota no papel aí. O exercício de anotar no papel é melhor do que anotar no doc, tá? Porque o nosso cérebro, quando a gente está escrevendo, ele vai guardando mais informações e vai fazendo muito mais sentido para todas as coisas. Aí, beleza. Eu preciso ensinar a pessoa a ter uma mentalidade de cientista. O que é mentalidade cientista? Entender que você precisa estar testando sempre nos anúncios. Não tem uma regra, não tem um pulo do gato, não tem uma única coisa, sacou? Existem regras, existem jeitos. Ah, então eu não quero, não tem um hackzinho não que vai me deixar milionário mês que vem? Muito bom. Não tem então, não? Não tem um hackzinho. Aí, beleza. Mentalidade cientista. Outra coisa que ele precisa fazer, entender que Facebook é ferramenta, não é o tráfego, é ferramenta. Então, ferramenta é fácil, ferramenta tem tutorial, é fácil. Então, ele entende que é fácil. É simples. Que entender a ferramenta é simples. Beleza. E aí eu preciso mostrar para ele que, cara, ele está comprando dado e ele precisa só direcionar. Né? São só exemplos. Aí, Aí ele sai no papel, ele olha para a folha e ele vê exatamente só o que precisa para entregar uma promessa que vai curar aquele problema, aquela dor da pessoa única ali, que dói mais. Aí eu falo, beleza, vamos começar por aí. Agora vamos montar uma oferta para pessoas que têm esse problema. Quem é essa pessoa que tem esse problema? Aí a gente vai avançando nesse papo, entendeu? Eu acho que esse autopensamento você pode fazer sozinho. E aí se você... Então a pessoa se pergunta quais problemas eu resolvo do meu público. Com esse conteúdo, qual desses problemas? Com o meu conhecimento, o que eu resolvo? Anota tudo que vier na cabeça. Brainstorming mesmo, né? Tipo, sem filtro. Só solta. Aí depois de tudo que você soltou, e essa questão do soltar, tirar da cabeça, é importante porque quando você tira uma coisa da cabeça e bota no papel, você abre espaço para outra coisa. Entendeu? O slot fica livre. Aí tipo, você está fazendo download, você fez o download e botou para o papel. Você exportou para o papel essa nota. Aí agora você tem mais um espaço para trazer outra coisa na tua cabeça. E aí beleza. Depois que você anotou todos os problemas que você resolve com esse teu conhecimento, qual deles são os mais fortes?
Aí vai, pô, circula, faz alguma coisa, enfim, destaca. Agora, dentre esses mais fortes, aquele que é porreta, assim. Eu costumo fazer uma coisa ainda, que é assim, eu gosto do post-it, fazer essa parte com post-it também. Eu pego o post-it e falo assim, imagina assim, aumentar lucro, aumenta lucro. Aí eu boto post-it, aumenta lucro, colo post-it. Aí o outro, assim, tipo, não gastar dinheiro à toa. Aí um outro post-it. Aí eu vou começando a escrever coisas que são parecidas. Aí eu colo post-it de coisas que são parecidas, entendeu? Então, tipo, Se ele gastar menos, ele vai lucrar mais também, né? Tipo, faturar mais. Pô, é parecido com aumentar lucro, mas não é tão específico como aumentar lucro. Faturamento e lucro são coisas diferentes. Aí, pô, você vai reunindo coisas que são parecidas e depois você pega o que dói mais. Vai pelas que doem mais. Né? E aí o jogo que eu tomo para decidir é, cara, qual que dói mais e que tem um certo volume de pessoas. Isso tudo dentro de hipóteses, tá? Quanto mais você for fazendo, mais resposta você está tendo. E aí você escolhe uma. Escolhe uma e caminha por dentro dela. Por quê? Para quem está começando. Na verdade, para todo mundo. Mas para você, dentro da sua pergunta, para quem está começando agora, escolhe uma. Por quê? Porque ser específico, cara, é melhor do que ser genérico. E quando você começa muito mais específico, você não vai brigar com um cara que começou específico, mas já está grandão, entendeu? Então você começa bem específico, você vai conseguir uma base de clientes, você vai começar a entender as pessoas, você vai começar a ter os primeiros clientes. Depois você tiver fizer a primeira entrega, você vai entender mais as dores, aí você vai validando mais as coisas. Então isso são dados, né? Que você tem que estar reunindo sempre. Sempre. E ser específico, inclusive, em público também, né? Tem gente que fala, para quem que serve isso? Para todo mundo. A criança e o idoso pode fazer. Tá, então você não vai vender para ninguém, porque você não vai conseguir. Como que você vai alinhar? Como que você vai fazer uma comunicação que vai comunicar com a criança e com o idoso? Olha que doideira. Exato. Chamo isso de... Pô, top demais. Comercial de novela das 8, que é aquele comercial genéricozão que passa na Globo, que todo mundo vê, mas não faz sentido com um grupo só de pessoas, mas você não sabe quem foi. Massa. E, cara, o que... Você faz um monte de lançamento, né? Você lança, enfim, vários produtos em alguns nichos diferentes. Quais, se você pudesse listar, assim, as principais características de um lançamento bem sucedido, o que seria? Quais seriam essas características? Como a gente falou agora, comunicação, muito específica, tá? E aí você mantém essa linha de comunicação e não se preocupa com as pessoas que não se encaixarem dentro dessa comunicação, porque você não está falando para elas, você está falando para as pessoas que a comunicação fez sentido, entendeu? Você sempre fala para quem faz sentido, você nunca fala para quem não faz sentido. Então não fica com esse medo, que é um medo também dos produtores que estão começando achar que vai perder, mas você não vai estar perdendo, você está ganhando, né? Quando você está em específico, você ganha muito. A comunicação, cara, é uma característica assim, para um lançamento de sucesso, né? Para um projeto de sucesso. Comunicação bem alinhada. E, cara, duas coisas precisa. Você tem que alinhar a comunicação e vender. Então, mergulhar estrategicamente, tem diversos pontos estrategicamente que você pode falhar. Mas se você tiver uma comunicação muito clara e for uma pessoa que vai entrar em campo, cara, você tem um Instagram com 1000 pessoas, com 500 pessoas, com 200 pessoas, mas você está ali todo dia criando conteúdo, fazendo stories, botando lá um WhatsApp para atender as pessoas e falando diretamente com ela, vendendo, sacou? Abandona o mistério, o palco que existe que você vê para começar, que o lançamento, 400 vídeos, PPL, depoimento. A forma mais simples de vender, cara, é você falar com alguém. Então você tem que focar nisso, pô. Você precisa focar nisso. Você quer viver disso? Você precisa focar nisso. Você tem que vender. Sem venda você não vai conseguir sobreviver. E aí, cara, alinhar a comunicação. A comunicação pode arrebentar tudo. E essa questão da venda. Que aí depois só que você vai criando mais experiência, você consegue ir fazendo outras coisas, entendeu? Mas eu quero destacar um ponto aqui, Arlindo, que é assim, ó. Beleza, você pode começar, a gente está contando que a pessoa vai fazer aquilo ali tudo sozinha, né? Sozinha não que ela vai contratar, vai criar uma empresa sem ter nada ainda, né? Mas, o que elas procuram, o que as pessoas procuram muito, cara, é um caminho, né? Mas eu aprendi uma parada que é muito interessante, que é, você tem que parar de procurar o caminho, e escolher o guia, sacou?
Explica melhor sobre isso. Cara, o caminho, se a gente ficar procurando o caminho, eu vou ficar indo no YouTube, vou ficar procurando o pulo do gato, vou ficar procurando o caminho que aquela pessoa fez para alcançar. Você tem uma forma de ir mais rápido do que ficar tentando um monte de caminho, que é escolher o guia que já andou por aquele caminho, entendeu? O guia seria o mentor, a pessoa que vai te ensinar. O mentor, a pessoa que vai te ensinar. Cara, escolhe o guia, sacou? Você precisa fazer investimento. Não tem como você não fazer investimento, você tem que fazer investimento. Escolhe o guia e para de procurar o caminho, entendeu? Tentando achar trilha, um escape, alguma parada. Pega o guia, cara. Foca no guia e vai, entendeu? Porque o cara que vai saber te guiar pelo caminho que você tem que andar. Isso é muito interessante, né? Porque você falou de guia, e aí trazendo... Enfim, todo terapeuta tem um terapeuta dele também, né? Todo hipnólogo... Um hipnólogo não consegue ser... Até consegue, na hipnoterapia até consegue, mas o ideal é que outra pessoa conduza, né? Porque é uma pessoa que está de fora e consegue conduzir. Então, pode ser o melhor hipnoterapeuta do mundo, se outra pessoa conduzir a hipnose dele, vai ter muito mais efetividade, porque Exato. A pessoa vai conseguir ver qual que é a expressão facial que a pessoa está fazendo, etc. Então, todo mentor tem um mentor, né? Na verdade, todo mentor tem vários mentores, né? Um para cada área, para não se misturar, mas isso é bem interessante isso que você falou. Massa. Então, comunicação e focar em vender. E aí, a parte mais específica da venda, o cara vai aprender quando estiver no campo de batalha. Exato. Parte técnica, estratégia, depois ele vai aprendendo, cara. Mas o lance da venda é fala o que você tem para vender, faz a oferta e fala diretamente com a pessoa, pô. Massa. Me conta um hábito, pode ser mais de um, que você tem que está te ajudando nesse processo todo. Como um hábito no dia a dia, pode ser pessoal, pode ser o que fizer sentido para você. Massa. Por exemplo, hoje eu tô algumas semanas para começar a tomar banho gelado, porque eu tava em Goiânia. Sou meio nômade, eu tava em Goiânia começo do ano, lá eu tomava banho gelado, mas lá é quente pra cacete. Começo do ano, né, era mais quente ainda. Eu vim pra Floripa. A água daqui me lembra a água do Chile no inverno. Gelada, tipo, de doer a cabeça, assim. Não é tão gelado quanto lá não, mas é quase. E aí hoje eu falei, cara, eu vou tomar banho gelado, aí como é que eu fiz, né? Eu tomei o banho quente, normal. E aí aqui tem um quente e um frio. Aí primeiro eu liguei o frio, aí ficou frio. Aí depois que eu já acostumei com frio, aí eu desliguei o quente. Aí o negócio congelou. Mas daí eu já tava lá, eu consegui. E eu saí muito bem, velho. Parecia até que eu saí muito bem. Então esse é um hábito que não tem nada a ver com o negócio especificamente, mas que eu indicaria, por exemplo, que me ajuda. Né? Eu não estou fazendo constantemente ainda, mas me ajuda. Então pode ser qualquer hábito que você tenha, que pode contribuir, que você acha que se outras pessoas tiverem também, vai contribuir nessa caminhada da pessoa. Cara, tem aqui, ó, acho que é o primeiro quadro, que é um hábito, mas é um valor, esse quadrinho que está aqui atrás, que são quadros de valores da empresa. E tem um ali primeiro, que tem um bonequinho com um guerreiro, com a espadinha na mão e um escudinho. E está escrito assim, fazer o que precisa ser feito. Esse é um valor nosso, e é um hábito meu, que me ajuda bastante todos os dias, porque esse hábito ele me faz olhar assim, cara, quando eu tô assim, sabe quando dá aquela desanimada? Você fica desanimado, você fica meio frustrado com qualquer coisa, até que não seja a ver com o negócio, entendeu? Com uma coisa que aconteceu, etc e tal, qualquer parada. E aí isso me lembra de que, cara, eu tô aqui para fazer o que precisa ser feito, entendeu? Não para ficar de moleza, entendeu? Tô aqui pra, cara, é isso que eu falei que eu ia fazer? Então, porque a palavra é muito importante para mim. Eu falei que ia fazer isso, então eu tenho que fazer. E aí isso ajudou bastante agora, principalmente, porque, cara, quando eu falo assim, quando você tomar uma decisão, você não olha para trás. Você escolheu. Uma decisão é fazer uma escolha. Fez uma escolha, velho, agarra aquela escolha e vai para frente. Isso não quer dizer que você tem que ficar errando, né? Persistir no erro. Mas isso quer dizer, cara, que não é para você ficar indeciso, não é para você ficar pensando em si. Pensando nas outras coisas que, pô, se fosse feito diferente, se isso, se aquilo, não. Você fez uma escolha, agarra aquela escolha e vai com tudo. Pô, errei, não deu certo, aí você muda, não tem problema em mudar. O problema está em você ficar naquela de ir
aí acontece um percalçozinho, aí você olha para trás e fala, pô, podia ter escolhido a outra coisa, ia ser mais fácil, ia dar menos trabalho, e etc e tal, entendeu? Então, cara, você escolheu, se comprometeu, agora vai, entendeu? É isso. Show. Você já indicou, né, um livro que foi o Essencialismo. Indica mais um livro aí pra galera que vai ajudar nesse processo de colocar a mensagem no mundo, assim. Cara, exatamente sobre isso, cara. Tem um livro poderoso, que fala muito sobre isso, cara, que é Atos dos Apóstolos, que eu tô lendo agora. É um livro da Bíblia. E esse livro, ele começa a contar a história de quando, né, depois da ressurreição de Jesus e quando ele foi para a glória e tal, quando os apóstolos começaram a tomar a posição de Jesus a nível de expandir o evangelho, né, criar igrejas, etc e tal. E eles tinham que, como mensageiros dessa palavra, né, levando para o lado um pouco mais religioso, eles tinham que fazer o que precisava ser feito, cara, sendo preso, sendo, apredejado e tal, e permaneceram. Então, tipo, cara, como que você pode proteger e acreditar tanto numa mensagem a ponto de que você pode ser preso, que você pode ser apedrejado, você pode ser caluniado, mas você não vai deixar de fazer porque você acredita naquela mensagem. Então, tipo, acho que esse livro pode... Livro de Atos. Livro de Atos. Eu vou ler. Livro da Bíblia eu li 2. Eu li o Gênesis, que Legal. é o primeiro, né? Sim. E li esses tempos atrás Provérbios. Provérbios é bom demais. Aí de vez em quando eu escolho um e vou lendo. Atos. Vou ler esse. Atos é bom. Massa. Show. Me dá o nome de 3 pessoas que são amigos seus, que você acha que você tem certeza que deveria estar aqui e que se eu não tiver contato, você pode me apresentar para eu poder fazer o convite para essa pessoa, para estar aqui comigo no podcast. Legal, legal. Cara, Duduzeira, Marcos Eduardo, ele é um cara 100% do bastidor e é um cara que faz as coisas acontecerem. É tipo assim, certeza, a gente fica brincando assim, né? Uma coisa até de externa nossa, interna nossa, né? Que a gente, fica conversando, brincando, aí, vê os caras fazendo, aí a gente vê, mapeia, os caras dando mole aqui, aí a gente dá uns alô e tal, mas vê os caras ensinando tráfego, por exemplo, métrica, essas paradas assim, conversão, aí a gente fala, aprendeu isso agora, a gente faz isso desde 2013. A gente fica com essa brincadeira, né? Mas é um cara que sabe muito, cara, e é uma pessoa muito assim, muito boa, muito boa, muito boa. Pedro também, é um cara sensacional, um cara da assinatura aí, da recorrência. De fato está fazendo um movimento poderoso com isso, guiando grandes recorrências aí do Brasil. Márcio Marçal, cara, não sei se você conhece o Marçal, mas ele é um cara incrível também, tem oportunidade de trocar umas ideias boas com ele. Ele é um cara muito bom, a história dele é fantástica, assim, é uma história inspiradora, sabe? Boa para mensageiro. Todos esses caras têm histórias inspiradoras. E acho que faz um bom feat aí com essa galera, para essa galera ouvir essas 3 pessoas aí, total. Show. Massa demais. Velho, muito obrigado. A galera acha que... Acaba sendo, né? Mas a galera acha que eu faço podcast para quem está assistindo, na real é para mim, porque eu fico anotando aqui, tem um monte de insight que eu tenho. Os podcasts antigos, tem várias coisas que eu ouço no podcast que eu mudo na hora no meu negócio, nos meus projetos. Muito bom. Eu já implemento logo depois do podcast. Então, isso é poderoso. Eu aprendo muito mais do que... Você ensinando, você aprende muito mais do que ensina. Sim. Eu trazendo você aqui, aprendo muito mais do que ensino também. E quem está assistindo também aprende pra cacete, né? Então, acho que é um ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando. Isso é ótimo. Exato. Então, gratidão aí, velho, pelo seu tempo. Tamo junto, cara. A gente tá gravando um sábado, né? Então, tamo junto. Valeu demais. E compartilha aí quem quiser aprender mais sobre tráfego, a se tornar um gestor de tráfego, enfim, quiser te acompanhar, como é que essa pessoa consegue aprender diretamente com você? Que legal, cara. Bom, para você que quer fazer tráfego pago, você que nesse momento é o seu próprio gestor de tráfego pago, ou de repente você que está ouvindo aí e já faz tráfego e tudo mais e quer evoluir, cara, 2 caminhos principais, né? @JuvenalValentim no Instagram
e juvenalvalentim.com.br. Tem todas as minhas mídias lá, tem o meu Instagram, tem podcast, tem os treinamentos, tem o material gratuito, tem tudo lá nesse meu site. E é isso, a maneira mais fácil de me encontrar é essa. E obrigado, cara, pelo convite. Tamo junto. Certeza que a gente vai fazer bastante coisa legal ainda aí. E é só o começo, né, papai? Show, tamo junto. Você que tá aí assistindo, se inscreve aqui no canal, se você estiver vendo pelo YouTube. Segue lá, @arlindoarmando. E se inscreve no canal também para receber os próximos podcasts. Tamo junto, Deus é top, é só o começo. Valeu!